Oi, pessoal, boa noite. Deixa o pessoal ir entrando. Já chama as amigas, manda aqui o aviãozinho para ninguém perder, né? Eu tô bem animada. É a primeira vez que eu faço um evento assim ao vivo e passei o dia bem ansiosa, na verdade. Boa noite, boa noite. Vamos lá. Então hoje, né, essa live vai ser diferente. Essa live vai ter o formato, né? Na verdade, é um evento que é a primeira vez que eu faço, são 3 dias. Hoje vai ser o primeiro dia e é bem importante, né, que quem esteja aqui hoje continue assistindo amanhã e quinta. É como se fosse uma continuação, certo? Então, assim, eu preparei o conteúdo de hoje, então amanhã eu vou continuar e na quinta também. É como se fosse uma sequência, então é muito importante quem assistiu, né, o primeiro, continue assistindo os outros. Vou colocar aqui meu roteiro para eu não me perder. Tem várias coisas que eu gostaria de falar para não ter perigo de passar nada despercebido. Então vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Iane. Eu sou responsável, né, pelo Alegramente. É sempre bom me apresentar porque tem sempre gente nova chegando. Tem várias ex-alunas aqui, várias amigas, mas tem muita gente nova, então é sempre importante fazer essa apresentação. Vou contar um pouco da minha história, porque eu acho que explicar, né, para vocês como é que tudo começou, que vai fazer sentido, né? Para fazer sentido o que eu vou falar depois. Então, coloca aí coraçãozinhos para essa live chegar ao maior número de pessoas, né, para o Instagram perceber que o conteúdo é relevante e fazer uma entrega maior. E manda um aviãozinho lá para as amigas que ainda não estão aqui online. Então, vamos lá. Em 2017, tudo começou em 2017, né? Depois do diagnóstico de Pedro. A gente fechou o diagnóstico. Pedro hoje ele tem 5 anos. A gente fechou o diagnóstico quando ele tinha 1 ano e 10 meses. Mas eu comecei as intervenções quando ele tinha 1 ano e 6 meses. Eu já sabia que ele não falava, a fono fez uma avaliação e percebeu que ele não tinha, ele tinha alteração do processamento sensorial e já começou a TO também. Então, quando eu fui na neuro, para fechar o diagnóstico, eu já levei o relatório desses 2 profissionais. Então, assim, quem é mãe aqui sabe, né, como é que é receber um diagnóstico. Então, foi bem difícil. É como se aquela idealização, né, do filho perfeito tivesse ido por água abaixo e eu só fazia chorar. Eu passei mais ou menos 1 semana para me situar, para cair a ficha do que estava acontecendo, do que eu poderia fazer. Eu tô achando legal vocês colocarem de onde são. Coloca aí de onde vocês são, para eu ficar sabendo. Eu tô falando, mas eu tô lendo os comentários de vocês. Então, e comentem, para eu não me sentir tão sozinha aqui falando. Então, pode comentar enquanto eu estiver falando, porque eu tô lendo. Então, assim, o diagnóstico, ele chega de diferentes formas, né? Em cada família, até porque os contextos familiares são diferentes, as crianças elas são diferentes e o autismo em si, né, é um espectro. Cada criança ela se apresenta suas próprias características. E eu já percebia várias características em Pedro e eu era aquela mãe que tinha desculpa para tudo. Porque ele está com sono, é porque ele está com fome, é porque aconteceu qualquer coisa. Então, tudo eu tinha desculpa na ponta da língua. E o que realmente me fez
levantar a cabeça e partir para a luta, vamos dizer assim. É bem comum essa frase, né? Do luto à luta. O que me fez fazer isso foi começar a estudar. Eu não sabia o que era autismo, eu não sabia o que é que eu tinha que fazer. Meu filho não falava, meu filho apresentava várias características e quando eu comecei a estudar, a ver o que era o autismo, aí começou as fichas a caírem da quantidade de coisa que Pedro apresentava. E essa questão do luto, né, eu acho que é uma coisa que vai e vem. Às vezes a gente tem um dia bom e tá tudo bem, e ele responde super bem, como qualquer pessoa, né? Às vezes a gente tem dias bons e dias ruins. E quando ele tem um dia ruim, quando tem um dia muito agitado, quando ele não consegue se comunicar e apresenta algum comportamento inadequado, aí eu fico arrasada. Então, dá vontade de chorar, dá vontade enfim, muitas vezes eu rezo e peço sabedoria. Que Deus me ilumine e me dê sabedoria para conduzir as coisas da melhor forma. E é assim até hoje. Então, é como se a gente pulasse num buraco, entrasse numa porta escura e não soubesse o que vem pela frente. É assim que eu vejo como eu recebi o diagnóstico, né? Como isso caiu, assim, entrou na minha vida e na vida da minha família. Então, quando ele tinha 1 ano e 10 meses, que a gente começou realmente as intervenções comportamentais, que foi a gente começou já com o ABA, né, com a análise do comportamento. E eu queria ajudar de alguma forma, eu perguntava muito para as terapeutas, eu sempre fui aquela mãe que ficava em cima, que queria saber por quê, para quê e como é que eu devo fazer em casa. Então, isso sempre partiu de mim. E já que eu não sabia de nada, então qualquer informação que chegasse era válida. E no ABA, nossa primeira equipe, ele usava muitas fichas. E eu comecei a fazer essas fichas para ele, aquelas fichas plastificadas que são os estímulos que são usados durante os programas. E comecei a fazer essas fichas e eu disse, não, já que ele está fazendo pareamento, então eu vou tentar fazer pareamento de outras formas. E comecei a fazer materiais estruturados para ele. E comecei a mostrar para as terapeutas e as terapeutas gostaram e assim foi que surgiu Alegramente. Foi na intenção, né, de fazer materiais estruturados para comercialização. Na época, eu era instrutora de Pilates e já tinha diminuído os meus horários de atendimento para poder acompanhar ele nas terapias. Então, a parte financeira, né, já tinha diminuído um pouco. Quem é autônomo sabe que se a gente não trabalha, a gente também não recebe. Então, essa parte de material estruturado veio para substituir, né, o que eu tinha perdido financeiramente no Pilates. E assim a gente continuou, né, 2017. E o primeiro curso que eu fiz foi o de capacitação em ABA, porque como ele precisava do ABA, e a gente não sabia se ia conseguir uma liminar judicial, não sabia se ia conseguir pagar as terapias, então eu ia ser AT dele. Eu fiz o curso para ser AT. E eu perguntava muito. Quem fez curso comigo sabe que eu era daquelas que levanta o braço o tempo todo e pergunta, que aluga o professor na hora do intervalo, para realmente sugar toda a informação que eu puder. E durante o curso, né, comecei a divulgar Alegramente, e nesse tempo o pessoal já começou a me chamar de blogueirinha. Até hoje o pessoal me chama de blogueirinha, mas eu não me vejo, né, como uma blogueira, eu realmente me vejo como uma mãe, igual a várias outras que estão aqui me assistindo, que se dedica a estudar e para ajudar o filho. Então, assim, quando eu comecei a fazer o curso a capacitação em ABA, eu comecei a perceber várias falhas no atendimento de Pedro. Várias coisas que ele deveria estar fazendo e não estava, e várias coisas que ele estava sendo exigido que fizesse e ele não estava pronto ainda. Então,
A partir desse momento, eu comecei a argumentar com a analista da época e, tipo assim, eu sempre me sentia muito frustrada, porque eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas eu não sabia o que era. Eu não sabia nomear, eu não sabia o vocabulário, comportamento de ouvinte. Para eu conseguir separar o que era tato e o que era mando, eu demorei muito tempo. Para conseguir diferenciar imitação motora e segmento de instrução, foi outras semanas para eu poder aprender a diferenciar isso. Então, eu não entendia esse vocabulário e era como se minha opinião não valesse de nada. Porque o que é que eu acho? Que independente de grau de escolaridade, independente da quantidade de cursos que a gente faça, nós, enquanto mães, somos especialistas no nosso filho. Ninguém conhece nosso filho melhor do que nós. Então, pode ser o profissional com todas as certificações que existem, mas quem conhece o nosso filho é a gente. E eu me sentia muito, muito angustiada, porque eu sabia que tinha alguma coisa que não estava batendo e eu não sabia o que fazer. E o que é que eu fiz? Comecei a estudar cada vez mais. Nessa época, Pedro, ele começou a ficar com aversão ao lápis, porque ele estava com 1 ano e 10 meses fazendo treino grafomotor. Era uma coisa que ele não conseguia segurar no lápis, a apreensão dele ainda estava na apreensão primitiva e ele ficou com aversão a tal ponto que se a gente colocasse uma atividade para ele fazer com lápis, ou ele quebrava o giz de cera, ou ele jogava, ou ele rasgava o papel, ele queria se levantar da mesa. Então, assim, eu sabia que tinha uma coisa errada, mas como é que eu ia saber o que era? Mas foi a partir desse momento, dessa aversão do lápis, que eu realmente tomei a frente e disse que ele não ia mais fazer esse tipo de programa. Que ela fosse, no caso a analista, fosse trabalhar o que ele precisava antes do programa, porque eu já entendi alguma coisa de hierarquia de desenvolvimento, porque eu já estava estudando desenvolvimento infantil. Então, assim, foram coisas, ele tinha um programa, eu lembro como se fosse hoje, tinha um programa que era para ele jogar a bola, só que ele não tinha planejamento motor, ele não fazia sequenciamento de ação. A terapeuta tinha que jogar a bola e ele tinha que jogar de volta. E ele não conseguia nem segurar a bola quando jogava e nem conseguia jogar a bola porque ele não tinha intenção. Ficava uma sombra atrás dele, era uma coisa altamente aversiva. Aí o que é que eu fui estudar? Planejamento motor, que ele não tinha. 1 ano e 10 meses, a criança ela nem tem que fazer treino grafomotor, ela nem tem que estar segurando no lápis para fazer treino grafomotor, ela está ainda na fase de preensão primitiva, ela tem que fazer só as garatujas mesmo, aquela pintura não é nem com lápis, é com tinta, pintura a dedo. Ela tem que preparar a mão para poder chegar no lápis. Então, a partir do momento que eu comecei a bater muito de frente, né, o que foi que eu fiz? Troquei de analista. Comecei a pensar em trocar de equipe. Era muito, muito difícil para mim, porque ele chorava muito durante as terapias. Ele tinha que ficar sentado e eu não entendi o porquê dele ter que ficar sentado. Uma criança de 1 ano e 10 meses ter que ficar sentado numa mesa durante não sei quanto tempo. Não tinha os intervalos, então assim, era tudo, quando eu paro para pensar, eu sinto que eu demorei a tomar essa decisão. Mas tudo acontece no tempo que tem que ser, né? Mas foi a partir desse momento que eu resolvi que eu iria estudar tanto a parte motora, de planejamento motor, e essa parte de nessa época que eu comecei a estudar motricidade fina. Eu comecei a trabalhar com ele a parte de grãos. Eu botei até um vídeo essa semana dele com feijão. Foi nessa época que a gente começou a trabalhar com colagem, com outras coisas, tudo menos o lápis. Então, todo o treino de motricidade fina de Pedro, quem fez fui eu. E quando foi em 2018,
eu comecei a diminuir cada vez mais meus horários no Pilates e aumentar a quantidade de horas que eu ficava com ele. E o que é que aconteceu, né? Eu vendi meu estúdio, eu já trabalhava, era instrutora de Pilates já fazia 13 anos, vendi meu estúdio e fui me dedicar ao alegramento. Até então com material estruturado e a estimular Pedro em casa, né? Levava ele para as terapias e estimulava ele em casa. E foi a forma que eu encontrei. E eu entendo demais mães que fazem essa transição de carreira, né? Transição de carreira, tipo, vira mãe 100% do tempo para poder estimular o filho. E eu também entendo as mães que não podem fazer isso, porque são concursadas, porque precisam do dinheiro mesmo, inclusive para pagar as terapias. Foi uma fase bem difícil para mim, para tomar essa decisão. Abri mão, né, de um estúdio que eu já, aqui na minha cidade, já era conhecida, foi um dos primeiros estúdios aqui, e vender tudo e recomeçar do zero mesmo, sem nem saber o que era autismo, imagina financeiramente falando. Mas, enfim, foi uma decisão difícil, foi uma época, foi uma transição bem difícil, né? Porque o que é que acontecia? Pedro, ele era uma criança que não falava nada, ele não tinha linguagem receptiva, a gente chamava, ele não escutava, não escutava, né? Ele não prestava atenção, ele escutava, a gente fez o exame do Bera, ele não tem nenhuma perda auditiva, mas ele não tinha planejamento motor, ele não, enfim, se pedisse, pega isso aqui que caiu no chão, ele não pegava. E caiu a ficha que eu tinha um autista severo em casa. Quando a gente fez a aplicação do VIPMAP, que foi o protocolo de avaliação usado, ele zerou o VIPMAP. Ele não apresentava nenhuma das características que eram para crianças de 1 ano apresentar. Então, assim, foi necessário eu fazer tudo que eu fiz. Eu acho que diante de uma necessidade como essa, nós, enquanto pais, eu falo por mim, mas eu sei que tem muito pai que também faz isso, né? A gente tem que tomar decisão. Não é que a gente queira, assim, eu não escolhi esse caminho, né? As circunstâncias, as situações me trouxeram até aqui hoje, mas não foi um caminho que eu escolhi. Eu estava estudando na faculdade, gostei de trabalhar com criança, atendi uma criança, ou então, enfim, algum contexto que me trouxe aqui. Não foi uma escolha minha. Eu tive que fazer. Então, depois do curso do ABA, né, aí eu comecei a fazer vários outros cursos. Fiz o introdutório de Denver, fiz o Floor Time, fiz o PECS, comecei a fiz o de comportamento inadequado, os de comportamento verbal, tudo relacionado com o que Pedro precisava. Até o curso de habilidades sociais, eu saí daqui de João Pessoa para São Paulo para fazer um curso lá no método de habilidades sociais. Então, eu comecei a estudar. E a partir desse momento, as pessoas começaram a me ver com outros olhos. Tipo, eu não era só uma mãe. Eu era uma mãe que estudava. Quem está no mercado, quem é profissional, que está no mercado há mais tempo, sabe que o perfil, né, dos pais eles estão mudando. Porque antigamente um médico, um profissional falava, você tá bom, aceitava, de boa, porque você julgava, né, que ele é o especialista, então ele que sabe da área. Então, hoje não. Hoje os profissionais, eles já falam com os pais de outra forma. Principalmente quando eles sabem que os pais estudam, que os pais se capacitam. Quando era curso de pais, né, eu fazia como pai, como mãe, né, que o valor era sempre mais baixo.
Quando era curso de profissionais, eu sempre me inscrevia como fisioterapeuta, como profissional da área, apesar de nunca ter trabalhado como fisioterapeuta na área, mas eu me inscrevi. O de integração sensorial mesmo, o introdutório de integração sensorial, eu só pude fazer porque eu sou fisioterapeuta. Só o TO, físio, fono e psicólogo que pode fazer o introdutório, né? E o resto do curso só exclusivo de terapeuta ocupacional. Então, assim, o estudo é um caminho sem volta, sem volta. Aí, em 2019, eu comecei a pós em psicomotricidade. Então, aí sim, eu mergulhei fundo nessa questão motora. Eu perguntava, eu comprei muitos livros, eu estudei foi 1 ano e meio, eu estudei durante 1 ano e meio exclusivamente a parte motora. Então, foi um passo para mim, após em psicomotricidade, foi muito importante. Eu já sou da área já sou profissional do movimento, né? Sou físio, mas eu nunca atendi criança, eu nunca atendi autismo. Na verdade, quando eu fiz faculdade, eu acho que nem se falava em autismo. Imagina para atender uma criança autista. E agora eu estou fazendo a pós em análise do comportamento, porque não adianta a gente saber muito sobre, enfim, qualquer assunto, mas para trabalhar com um autista, a gente tem que pelo menos saber os conceitos, tem que entender a análise do comportamento. Isso aí eu falo para todo mundo. Faça o curso de pelo menos a capacitação em aba, né, para CAT. E bota coraçãozinho aí para ver se para essa live chegar a maior quantidade de pessoas, né? Eu estou tentando ler aqui os comentários de todo mundo. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar também. Certo? Enfim, eu acho que essa questão de empoderamento mesmo, né? É justamente isso, né? É quando você tem domínio e o controle das coisas, né, da vida. E quando eu comecei a estudar, eu comecei a estudar treino de paz. Hoje, treinamento de paz é prática baseada em evidência. Então, eu não tinha eu não tinha livros sobre treinamento de paz. Eu tinha algumas cartilhas, mas aí eu comecei a procurar no Google acadêmico mesmo, artigos e monografias sobre treinamento de paz. E apareceu muita coisa com empoderamento parental, empoderamento de paz, essa palavra, né, empoderamento. Isso foi justamente o motivo de eu ter colocado o nome do evento, né, de hoje, de empoderamento de mães atípicas. Porque na maioria dos casos são realmente as mães que tomam a frente nessas questões de terapia. Até porque os pais, né, eles normalmente são os provedores da casa e eles não têm como arcar com tudo, né? A gente divide as tarefas, mas o mais comum é que as mães assumam esse papel. E, enfim, foi por isso que eu escolhi o nome de empoderamento. E eu acho que, no caso dos pais, especificamente dentro do autismo, né, a gente sai de uma posição passiva, ou seja, tudo que as pessoas falam para você, você acredita, vamos dizer assim, você leva em consideração e você julga que aquilo é o correto, sem saber se realmente é o correto. E vai para uma posição ativa, onde você é consultada sobre os objetivos a serem trabalhados, onde você faz parte daquilo. Até porque a criança passa a maior parte do tempo em casa com a família. E para acontecer a generalização, a família ela tem que participar. E isso também eu sofri na pele, porque Pedro ele ainda tem dificuldade de generalização. E o que é que acontecia? Ele estava trabalhando, sei lá, pareamento de alguma coisa lá na terapia.
A terapia acabava, aí a AT saía, olha, Pedro fez tudo hoje, ele fez, aí começava a falar tudo que ele tinha feito. Eu disse, tá bom. Aí eu ficava feliz, né? Tá bom. E quando ela saía, eu ia tentar fazer exatamente o que ela falou que ele tinha acabado de fazer e ele não fazia. Então, assim, se a criança, ela faz, a gente está treinando algum tipo de habilidade, e ela faz na terapia, ela faz com o terapeuta e não faz em outros ambientes com outras pessoas, essa criança ela não aprendeu. A aprendizagem só acontece de forma efetiva quando a criança ela responde a qualquer pessoa, em qualquer lugar. Então, ela responder, sei lá, qual o seu nome? Para mim, para o vizinho, na rua, na casa da avó. Aí sim, ele aprendeu que o nome dele é esse. Mas se a criança só responde dentro do set terapêutico, se a criança ela só responde para uma pessoa, a gente não pode dizer que ela aprendeu. É uma habilidade em aquisição, não é uma habilidade adquirida. Então, Pedro tinha muita dificuldade de generalização. E quando eu tentava fazer em casa, ele não respondia. Então, essa questão dos pais entrarem mesmo como agentes ativos, né, como potencializadores, é muito importante. Faz muita diferença. Até porque, para a criança se motivar, ela tem que ter um vínculo. E ninguém tem um vínculo maior do que os pais. O primeiro círculo social da criança é a família. E em vários contextos familiares, o terapeuta não vai estar junto. Quem vai estar junto é a mãe, é o pai, é o irmão, é a avó, um cuidador. Então, é muito importante a participação da família, inclusive para essa questão de generalização. E fez toda a diferença na minha vida e na vida de Pedro. E o que acontece, né? Dentro do autismo? Estou aqui olhando para ver se eu não deixo de falar nada. E quando acabar, eu devia ter falado. Especificamente dentro do autismo, são crianças que elas precisam de muitas horas de intervenção. Por quê? Porque não adianta você fazer uma vez, 2 vezes. A gente tem que fazer muitas vezes, tem que repetir em casa, repetir na rua, repetir na escola, para elas começarem a assimilar aquilo que a gente está tentando ensinar e aprender. E a gente só consegue fazer isso com a gente, que eu digo, né, os profissionais só conseguem fazer isso com a ajuda dos pais. As horas que eles ficam na terapia é o quê? 2, 3 vezes por semana, 45 minutos. Não dá para nada. Dá para fazer uma orientação, dá para, no caso, né, de crianças que realmente são muito comprometidas, é muito pouco a quantidade de 2 vezes por semana de intervenção. Então, os profissionais, eles têm que dar os objetivos para os pais por escrito, eles têm que fazer o treinamento dos pais, eles têm que... Os profissionais que estiverem assistindo aqui ficam com raiva, mas é isso mesmo. Eles têm que dar esse tipo de assistência, porque eles sozinhos eles não conseguem. E o que é que eu percebo? Que profissionais que são parceiros da família, a criança tem uma evolução. Os profissionais que eles trabalham sozinhos, a criança tem outra evolução. Então, não é uma competição para ver quem faz mais ou quem faz menos. É uma ajuda mútua e quem sai ganhando é a criança. Os pais, eles têm que ser parceiros dos profissionais. Mas aí, nisso tudo, né, o que é que acontece? Muitos pais também não estão dispostos ou por conta de tempo, ou porque, enfim, eu sou mãe, não sou terapeuta. Só que, mesmo não sendo terapeuta, você participa da vida da criança. E, a criança apresenta um comportamento inadequado no consultório. A terapeuta vai lá e faz aquele manejo de comportamento.
E se a criança está na rua com você e apresenta um comportamento inadequado, o que é que você vai fazer? Você tem que saber o que fazer. Eu acho que até a nomenclatura, a forma como a gente faz o segmento, pede para a criança fazer alguma coisa, tem que ser a mesma em todos os ambientes. Se a criança responde de tal jeito, a gente já se antecipa, né? A gente faz essa questão do que quando a criança apresenta um comportamento inadequado, a primeira coisa que a gente presta atenção é o que aconteceu imediatamente antes, para saber a função daquele comportamento. E se a gente, enquanto pai, a gente não tem a obrigação de saber. Ninguém vem para ensinar para a gente o que função, comportamento inadequado com a função de atenção. Comportamento inadequado, a criança está se jogando no chão porque é alguma coisa sensorial que está acontecendo no ambiente. A gente não tem a obrigação de saber, a gente não tem como saber. Então, acho que é sim a obrigação dos profissionais fazerem esse tipo de treinamento, né? E nós, enquanto família, a gente pode trabalhar habilidade social com a criança, a gente pode trabalhar a parte de atividades de vida diária, porque escovar o dente, comer, vestir a roupa, enfim, ele vai fazer todos os dias em casa esse treino, né, de redução de comportamentos inadequados. Ele vai fazer em casa também, porque a criança não vai fazer birra só na terapia. A criança pode fazer birra em qualquer lugar. E a gente tem que saber como manejar. Então, a família ela pode entrar, né, nesse contexto como parceiro mesmo. Não necessariamente como terapeuta. Eu não me considero terapeuta de Pedro. Mas eu me considero parceira das terapeutas. Elas pedem para eu fazer o que elas dizem, a gente está trabalhando tal objetivo. Então, em casa, eu estou fazendo assim, assim, assim no consultório. Então, em casa, a gente vai trabalhar dessa forma, para potencializar. Aí o pessoal está concordando. É muita sorte também a gente pegar um profissional bom. Isso, existe esse termo chamado coterapeuta. Até fiz uma postagem essa semana de um texto de Fátima. É muito pertinente, eu concordei com tudo. Eu digo, eu não vou fazer um texto melhor do que esse. Então, eu usei o texto dela, que se você é mãe de uma criança autista, você já é coterapeuta e nem sabe. Fiz uma live também, uma vez com Dani, depois eu vou marcar ela. Ela é uma mãe que faz muito essa questão, estuda muito a parte de análise do comportamento e ela é coterapeuta do filho. Durante a pandemia, né? Ela começou a aplicar os programas, já que todo mundo ficou sem escola e sem terapia. Então, assim, é muito importante essa questão dos pais serem realmente agentes ativos. Só que aí o que acontece? O que é que eu vi nesses artigos que eu estudei, né? Que existe também uma carga, né, emocional muito grande e alta taxa, né, de depressão, ansiedade e estresse. Existem já tem um estudo, né, dizendo que o estresse das mães de crianças autistas ele é compatível com o estresse de soldados em guerra. Então é como se nosso nível de alerta estivesse sempre alto. Sempre alto. Eu digo que quando a gente fala de uma maternidade, a gente sempre tem a culpa, as preocupações, mas quando a gente fala de uma maternidade atípica e dentro do autismo, que é uma caixinha de surpresas, isso tudo potencializa muito mais. Então, existem sim várias pessoas que entram em depressão, casamentos que se acabam, que ficam, né, nessa fase de luto durante muito tempo. Isso tudo depende muito de como a gente encara as coisas.
Existem pessoas que a gente tem que respeitar o tempo de cada um. Não existe essa questão de julgamento, mas eu acho que uma rede de suporte é fundamental, independente se a criança faz terapia, se não faz terapia. A família, ela precisa desse suporte, porque é muito, muito difícil. Inclusive suporte psicológico, né? Suporte de família, tipo, ajudar mesmo a cuidar da criança, cuidar da casa, suporte psicológico. E eu tinha muita resistência a fazer terapia, porque aquela analista lá, a primeira, que eu fiquei batendo boca e fiquei contestando, né? Ela falava muito, você precisa fazer terapia, como se fosse uma... Tipo assim, como se eu tivesse errada ou como se eu tivesse dizendo, sei lá, fazendo alguma coisa que eu não devia. Porque ela ficava falando muito, você devia fazer terapia, você devia fazer terapia. E eu acho que essa questão de terapia tem que partir da pessoa. Não adianta eu chegar aqui para dizer, olha, você precisa fazer terapia. Se você não está pronta para fazer a terapia. Eu falei sobre isso numa live dessa semana. Que a pessoa elas tem que estar pronta para aquilo. E eu demorei muito porque o tempo que eu tinha não era para mim. Era para os meus filhos, porque ainda tenho uma filha mais velha que também precisa da minha atenção. O dinheiro que eu tinha era para terapia, era para brinquedo, era para recurso, era para curso. Todos os meus cursos foi... eu patrocinei os cursos, o Alegramento patrocinou os cursos. Todos os cursos foi com venda de material físico. Então, assim, eu comecei a fazer terapia em 2020, depois de 3 anos, porque eu estava pronta para aquilo. E durante a pandemia parei e depois agora, esse ano, retornei. Mas não é uma coisa que deve ser imposta, não é uma coisa que você tem que chegar e você devia fazer. Eu acho que tem que partir da pessoa, se ela está pronta para fazer aquilo. Mas é muito importante, sim, tanto o apoio psicológico quanto rede de apoio da família, para poder levar, enfim... Isso tudo à frente, né? Porque o autismo, ele não é uma maratona. A criança, ela vai ser autista o resto da vida, vai crescer adolescente, adulto e vai continuar sendo autista. E as dificuldades vão mudando. E a gente vai ter que se adaptar. Tem que se adaptar. E por falar em se adaptar, né? Em 2020, o ano passado, foi um ano de grandes adaptações. Porque as crianças elas ficaram sem escola, ficaram sem terapia. E foi aí que veio à tona essa questão de treinamento de pais. Porque os pais eles se viram em casa sem saber o que fazer com a criança, sem saber quais eram os objetivos que estavam sendo trabalhados com a criança, sem saber nem, enfim, o que é que a criança fazia ou deixava de fazer. Teve pai que várias mães, eu falo no direct, conversa, disse, eu não sabia que meu filho não fazia isso. Eu achava que ele fazia. Ou então eu não achava que meu filho não fazia e ele faz. Então foi 2020, né, foi um ano difícil para todo mundo. Todo mundo teve que se adaptar, teve que se virar, mas foi um ano também de várias descobertas. E de reflexões, né? Porque muitos terapeutas começaram a fazer treinamento de pais justamente nessa época. Porque eles tinham que, enfim, dar continuidade ao tratamento online, por videochamada e, enfim. Mas essa questão de a gente ver a família, né, como um todo, do estresse, é muito importante. É muito importante, porque para a gente dar o melhor, a gente tem que estar bem. Enfim, tem dias que a gente, como todo mundo, tem dia que está bem, tem dia que não está bem. Do mesmo jeito a criança, tem dia que ela faz tudo, tem dia que ela não quer fazer nada.
Mas, enfim, e outra coisa que eu estou vendo aqui, que eu lembrei, que eu vi em vários estudos, é que o impacto, né, as dificuldades que a família sofre, vai depender muito da gravidade dos sintomas. Ou seja, autistas severos, né, as famílias, elas têm mais índice de ansiedade, de depressão, está relacionado com a gravidade, né, dos sintomas e a disponibilidade de recurso. Ou seja, você tem dinheiro para pagar a terapia, você tem dinheiro para não trabalhar mais. Então, essas duas coisas me chamaram muita atenção nesses artigos que eu achei. Quem tiver interesse, bota lá no Google acadêmico, treinamento de pais, orientação parental, treinamento de pais e autismo, família e autismo. Sempre aparece muita coisa que dá para a gente absorver, para a gente tirar. Então, eu vou citar aqui uma frase que não é minha. Foi uma frase que eu ouvi numa live de Tiago Brunet, não sei se vocês seguem. Eu comecei, no início do diagnóstico de Pedro, eu seguia muito os perfis de autismo, de mães, e me comparava muito. E essa questão da comparação, ela é muito injusta. Eu era daquelas que salvava, né? Quem nunca salvou um videozinho de uma atividade que nunca fez? Quem nunca salvou uma atividade que seu filho não estava pronto para fazer? Que você montou, passou a noite fazendo e ele não teve o mínimo interesse. Então, eu fazia isso, eu me comparava muito e depois eu comecei a selecionar os perfis que eu seguia. Continuo seguindo hoje, eu comecei a seguir mais mães de crianças já maiores, né, de adolescentes, e comecei a seguir também vários perfis de autistas adultos, né, que eles se expressam para a gente saber o que é que nos espera. Então, eu estava assistindo a live de Tiago Brunet e ele falou assim: na estrada da vida, eu vou olhar pelo para-brisa e não pelo retrovisor. E isso bateu assim de uma forma, porque o que acontece? O para-brisa do carro ele é bem grande, para a gente olhar para frente. E o retrovisor ele é bem pequenininho, para a gente olhar para trás rápido, olhar para trás pouco. Por quê? Essa questão de a gente ficar pensando no que deveria ter feito, em como deveria ter... eu deveria ter feito assim, não assado. Eu deveria ter começado a intervenção antes. Eu deveria ter levado no médico antes. Eu deveria ter feito esse se fosse. Esse se não vai mudar em nada. O que vai acontecer, enfim, não vai voltar. E ele falava justamente sobre isso, né, na live, que a gente tem que olhar para frente. Então, tipo assim, o que é que eu posso fazer hoje para mudar o amanhã? Porque o que passou, passou. O que eu fiz ontem já foi. Não posso mais mudar. Mas o que é que eu posso fazer hoje para mudar o amanhã? Então, o poder de decisão, né? O poder da gente de escolha, de agir, está agora. E hoje eu não me comparo mais. E às vezes que eu me pego comparando, eu já... Não é bem assim. Ou então, às vezes, quando eu comparo Pedro, a criança da idade dele na escola, enfim. Aí eu também já me policio em relação a isso. Porque a gente deve comparar nós mesmos, né? A gente a nós mesmos, nossos filhos a eles mesmos. Então, eu comparo Pedro hoje com o que ele era o ano passado. Eu não comparo ele mais com outras crianças, porque
Uma coisa é a idade cronológica da criança, né? Outra coisa é a idade motora, a idade cognitiva. Então, é injusta a comparação. O desenvolvimento infantil, crianças com atraso no desenvolvimento infantil, eles vão ter atrasos. Então, eu olho muito, me perguntam muito em relação a brinquedos, né? Brinquedo para tal faixa etária. Aí eu fico pensando assim, eu digo, meu Deus, uma criança pode ser que um brinquedo, uma criança de 6 anos não brinque e uma de 3 anos brinque. Então, não se atentar à idade cronológica da criança, né? A gente tem que prestar atenção nas habilidades que ela tem, para poder escolher atividade, poder escolher brinquedo, para poder saber o que é que a gente pode exigir dela. Porque é uma frustração muito grande para a criança também, quando a gente está tentando fazer alguma coisa, pedindo para ela fazer alguma coisa e ela quer fazer, mas não consegue. Ela não está pronta para aquilo ainda. E muitas vezes gera, né, comportamento inadequado. Então, assim, a gente não deve fazer esse tipo de comparação. E outra coisa também é que o que aconteceu, o que passou, né? O passado ele não pode ser um freio na nossa vida. A gente tem que lembrar dele como um aprendizado. Fiz até um vídeo também falando de recomeço, né? A gente nunca recomeça do zero. A gente recomeça com experiência do que passou. A gente recomeça sabendo o que não deve fazer, como deve fazer. Então, a gente nunca recomeça do zero. E recomeço, né, é sempre um ciclo. Você está no final de um ciclo, começando o outro, a gente está sempre recomeçando. Então, a gente não deve ficar presa, né, ao passado. A gente deve pensar o que fazer agora, no presente, para mudar o futuro. Tipo assim, todo mundo tem cicatrizes do passado. Todo mundo. Eu acho que a minha maior cicatriz é essa. Foi o recebimento, né, desse diagnóstico. A cicatriz, ela vai continuar. Ela vai estar lá para eu olhar para ela e lembrar. Mas não vai ser uma coisa que eu vou sentir aquela dor que eu senti quando aconteceu. Então, eu acho que é como se a gente fosse passando, né, para frente e superando. É como uma outra mãe aqui do Instagram falava, né, vai engrossando a casca enfim, passando pelas etapas e lembrar que a gente não tem o controle de tudo. Tem coisas que não estão no nosso controle e que não vão estar. E, enfim, eu não planejei, né? Eu não planejei dar curso, eu não planejei criar o Alegramente, trabalhar com material para estimulação cognitiva. Enfim, foram minha caminhada no autismo, né, que me trouxe até aqui. As coisas, elas foram acontecendo. Uma coisa puxou a outra, uma coisa puxou a outra. E eu tenho certeza que a minha realidade é muito parecida com a de outras mães que estão aqui também. Então, assim, hoje eu sinto que eu estou onde eu deveria estar. Hoje eu sinto que eu devo sim falar para outras mães. Não que eu saiba tudo, não que seja fácil para mim, porque não é. Ninguém sabe de tudo. E o que as pessoas veem no Instagram, né, é tipo 1% do que realmente acontece. Eu falo que eu comecei a aparecer mais mesmo. O Instagram, o Alegramento foi criado em 2017. Meu primeiro vídeo foi no início de 2020, antes da pandemia.
Ninguém nem me via, só me ouvia, né? Às vezes ouvia eu falando, mostrando alguma coisa, via minha mão. Mas olha o tempo que eu demorei para me tocar que isso aqui é uma rede de apoio para muita gente. Que isso aqui é um propósito mesmo. Eu não sei se é propósito, se é missão, não sei nem definir. Mas hoje eu sinto que eu posso ajudar outras mães, principalmente aquelas que começaram como eu, sem saber nem o que era autismo. Enfim, de mostrar a minha experiência, né? O que eu já passei, o que eu já aprendi. Eu acho que conhecimento a gente tem que compartilhar mesmo. No meu feed tem muito conteúdo. E é como se eu tivesse resolvido atravessar a rua, né? Olhar as coisas por outro ângulo. E mudar mesmo, estudar para ajudar o meu filho. E nessa caminhada eu vou ajudando outras mães também. Que eu acho que sozinho a gente não vai tão longe como quando a gente está acompanhado. E não pensem que eu não tive medo. Não pensem que eu não continuo tendo medo. Mas o medo não me paralisa. Hoje eu faço o que eu tenho que fazer. Com medo, sem medo. Eu estava aqui, ainda estou suando aqui dessa live. Mas, porque para mim é muito mais difícil falar de mim do que falar aqui de um conteúdo, sei lá, de um treino grafomotor, um conteúdo mais técnico. Porque a gente vai lá e mexe. Lá naquela ferida, lá naquela cicatriz do passado. A gente sabe que ela está lá. Ela vai continuar lá. As cicatrizes, elas lembram o que você passou. Elas ajudam a formar, né, a pessoa que você é hoje. Hoje, eu sou uma pessoa bem diferente de 2017. Eu vejo as coisas, né, o ponto de vista, é tudo como a gente tudo como a gente recebe aquela informação e a gente processa. Porque hoje as reações que eu tenho, os pensamentos que eu tenho são bem diferentes do que eu tinha antigamente. Então são essas cicatrizes que me trouxeram até aqui e que me ajudaram a me tornar a pessoa que eu sou hoje. E isso não só sou eu, né? A maioria que está aqui. Então, assim, a gente não tem que ter medo para começar. A gente tem que começar e depois perder o medo. Então, se você está com medo de tomar uma grande decisão, se você está com medo de fazer alguma coisa no seu filho, tipo, com medo de fazer alguma coisa errada, eu já errei muito. Eu já fiz um monte de coisa que não era para fazer porque eu não sabia. Eu não tinha a obrigação de saber. Meu nível de consciência, alguns anos atrás, não é o mesmo nível de consciência que eu tenho hoje. Então, assim, eu não tenho um peso na consciência por causa disso. Até porque eu estava fazendo o meu melhor naquele momento. E eu acredito que toda mãe faz o seu melhor dentro das suas possibilidades. E, assim, eu queria propor uma atividade. Tarefa de casa. Queria propor uma atividade. Fiz aqui três coisas para quem assistiu a live desde o começo refletir. Eu queria que vocês separassem 20 minutos. 20 minutos é o que a gente espera no consultório, né? A sessão é 45 minutos, então 20 minutos não é nem o que a criança está lá dentro fazendo alguma terapia, ou às vezes a gente está no trânsito. Então, separar 20 minutos para aprender algo novo sobre um assunto que seu filho tenha dificuldade. Então, se é comportamento inadequado, se é fala, se é motricidade, se é segmento de instrução, o que é que seu filho tem dificuldade?
tira 20 minutos e vai estudar sobre aquilo. Enfim, a gente tem que escolher nossas batalhas. Nossos filhos têm muitas demandas, muitas. É comportamental, é sensorial, enfim, a gente tem que escolher, porque não tem como fazer tudo de uma vez. Por isso que a gente tem que olhar lá na hierarquia de desenvolvimento, né? O que é que ele está precisando, o que é que ele deveria estar fazendo lá no comecinho que não está. E seguir nessa hierarquia. Porque as habilidades que ficam lá embaixo, né, aqueles buracos que ficam lá na avaliação, eles vão fazer falta mais na frente. E não tem como é impossível trabalhar tudo. Então a gente tem que escolher o que é que a gente vai trabalhar. Então escolham um assunto que seu filho tenha dificuldade, uma habilidade que, poxa, tá, imitação motora, olha, já tentei de tudo de imitação motora e a criança não imita. E imitação motora é pré-requisito para um monte de coisa. Então vai estudar sobre imitação motora. Se seu filho tem alergia, sempre que ele come isso, ele tem uma alergia, uma dermatite, então vai estudar sobre alergia. Porque uma criança que não está bem biologicamente, uma criança que ela não está bem, ela vai ter dificuldade de aprendizagem. Então, vão observar esse ambiente que a criança está, o que é que a gente está exigindo dela, as habilidades que ela já tem e estudar o que ele tem dificuldade. Segunda coisa, tentar olhar, isso aqui é difícil, viu? Tentar olhar para o futuro sem sentir a dor do passado, sem se culpar, sem ter medo de errar, sem se comparar. Então, olhar o que pode ser feito hoje para mudar o amanhã. Não importa o que foi que você fez ontem, não importa se você poderia ter feito diferente, já foi, passou. Vira a página, olha para frente. Então, refletir sobre isso. E a terceira coisa, né, é um convite. Um convite a atravessar a rua, a começar a ver as coisas por outro ângulo, ter outras perspectivas, mudar seu nível de consciência para poder ajudar, para poder participar, para poder argumentar. Quando falar, saber que está falando por isso, por isso, por isso. Isso muda, a gente vê, né, as coisas por outro ângulo, ter outras perspectivas, muda muito, muda muito. Então, essa é a atividade proposta de hoje. Tem alguns avisos para dar. Não posso esquecer, a equipe deixou aqui, eu já anotei tudo. Então, assim, já estamos chegando, já deu 1 hora de live, né? Agradecer todo mundo que está aqui esse tempo todo. O que eu falei fez sentido para vocês? Vocês também, eu estou sozinha nessa. Fez sentido o que eu falei, vocês também passaram por isso, ou passam. Coloca aí para eu ficar sabendo. Como eu falei no início, né? Mas é importante dar continuidade, né? Hoje, o que eu vou falar amanhã vai ser a continuação do que eu comecei a falar hoje. E que ainda dá tempo de se inscrever. Se você está aqui na live e ainda não se inscreveu, lá no link da bio, se inscreve, porque o resumo dessa live vai ser enviado nos grupos do WhatsApp, certo? Então vai ter um PDF com um resumo da live que vai ser enviado exclusivamente lá pelo grupo do WhatsApp. Essa live ela vai ficar no feed por enquanto, mas depois ela vai para o YouTube. E vai ficar, quem chegou pela metade, quer assistir o começo, e quem não pôde assistir hoje, né, quiser assistir amanhã, vai para o canal do YouTube e vai ficar disponível só até domingo, certo? Então, se você não conseguiu assistir tudo, vou colocar no feed agora, mas depois ela vai lá para o YouTube. E eu vou colocar agora uma caixinha de perguntas lá nos stories, né? Para saber o que é que vocês acharam da live de hoje. Eu preciso desse feedback. E é muito importante vocês responderem, porque é a partir disso que eu vou melhorando. A tendência é sempre a gente olhar para frente, né? Pelo para-brisa, sempre olhar para frente.
e não pelo retrovisor. Então, vou colocar uma caixinha lá nos stories. Coloca lá qual foi a parte mais importante da live, o que vocês gostaram mais. Passou muito comentário aqui que eu não pude ler. Não dá pra... Eu ainda não consigo. Quando é live com duas pessoas, eu ainda fico olhando enquanto a outra pessoa está falando. Mas hoje, realmente, eu consegui ler muito pouco. Passou muito rápido, 1 hora. Num instante passa. E eu vejo isso aqui como uma grande rede de apoio. A minha realidade é muito parecida com a de muita gente daqui que está aqui. Muitas mães. E no que eu puder ajudar, eu estou aqui para isso. Muito conhecimento, né? Boto muita coisa no feed, no YouTube. Estou sempre fazendo live, chamando... Quando eu não tenho um domínio sobre um assunto, eu chamo uma pessoa que tenha. Então, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Espero vocês amanhã. Respondam lá na caixinha de perguntas, nos stories, o que é que fez sentido, a parte que vocês mais gostaram, e espero que eu tenha correspondido às expectativas e amanhã vai ser bem melhor do que hoje. Então, espero vocês amanhã. Obrigada a todo mundo que está aqui até agora comigo, tá bom? Então, beijo para todo mundo e boa noite.